Olá! Nesse vídeo resolveremos a questão 22 da prova de Física do vestibular da URGS de 2023. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 13 graus Celsius. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido e o mesmo gás encontra-se a uma temperatura de 26 graus Celsius. Nesse momento, a pressão dentro do recipiente é... Bom, observemos que o recipiente tem volume constante. Essa vai ser uma condição importante para que a gente consiga resolver o problema. O gás que está contido dentro desse recipiente, ele se comporta como um gás ideal. Assim, ele vai respeitar a lei geral dos gases ideais. Vamos isolar T nessa equação. A gente tem então que V é mRT dividido por P. Bom, esse recipiente é de volume constante. Então, esse V ao longo de qualquer T e P vai se manter constante. Perceba que o que varia é a temperatura e pressão nesse recipiente, porque a temperatura aumenta, mas o gás não vaza e nada disso acontece. Portanto, esse mR também é constante ao longo dessas transformações que ocorrem. Então a gente consegue mandar para o denominador dividindo e considerar que T dividido por P é uma constante. Assim, nós temos que T no momento inicial dividido por P no momento inicial vai ser igual a temperatura final dividido pela pressão final. A temperatura inicial e pressão final se referem ao momento em que a temperatura é 13 graus Celsius. E a temperatura final e pressão final se referem ao momento em que a temperatura é 26 graus Celsius. Então, como queremos saber a pressão final, a gente consegue isolar nessa equação, mandando aqui para o numerador e o TI para o denominador. No final, a gente obtém que a pressão final vai ser igual a temperatura final dividido pela temperatura inicial vezes a pressão inicial. Agora, alguns estudantes apressados diriam que, a temperatura final é 2 vezes a temperatura inicial. Portanto, essa divisão aqui dá 2. Assim, a pressão final vai ser 2 vezes a pressão inicial. A pressão inicial é 1 atm, então a final vai ser 2 atm. Resposta D. Mas, na verdade, não. A gente tem que sempre cuidar que quando a gente trata de gases ideais, a temperatura aqui tratada é sempre em Kelvin. E a gente tem que lembrar que uma temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Na verdade, 273,15 para ser mais exato. Mas a gente não precisa dessa exatidão aqui numa prova de vestibular. Então, a gente precisa primeiro transformar as temperaturas para a escala de Kelvin. Então, para 13 graus Celsius, a gente tem que em Kelvin, isso é 13 mais 273, que é 286 Kelvin. Para 26 graus Celsius, a gente tem 26 mais 273, e isso nos dá 299 Kelvin. Agora a gente consegue utilizar na equação da pressão final. Então, utilizando essa equação e os dados abaixo, nós temos que a pressão final é 299 dividido por 286 vezes a pressão inicial. Esse termo claramente é maior do que 1, pois 299 é maior que 286, mas ele é menor do que 2,
porque o único jeito de ser maior que 2, ou igual, era se 299 fosse o dobro, pelo menos o dobro, de 286, que não é verdade. O dobro de 286 é 572, se eu não estou enganado. Então, a gente conclui que a pressão final é maior do que 1 atm, mas menor do que 2 atm. Resposta A. Obrigado.